Eu sou Alfredo Santos, trabalho com segurança mais focado em identidade e acesso há 18 anos. Eu trabalho com API há uns 5 anos, mais ou menos. E aí vou falar aqui um pouco de como que uma estratégia digital se relaciona com APIs. Tá? Então, transformação digital. Muita gente fala que é buzzword, muita gente fala que isso não existe, que são só palavras. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês o que é realidade em cima disso. Tá? Aqui é um primeiro exemplo, tá? É um exemplo da CNN. E aí o que a CNN fez aqui? A CNN ela já tinha uma série de recursos com informações que ela possuía na mídia de TV, na mídia de internet, pessoas em campo obtendo informações, e essas informações ela queria rapidamente consolidar o que era relacionado à eleição, tá? E como que ela faria isso de uma forma rápida, e colocando isso em mobile de uma forma rápida. Então, o que ela fez? Ela fez um projeto em cima de APIs que obtinha das diversas fontes e ela APIficou o que ela já possuía de recurso. E ela organizou isso de uma forma que os conteúdos continuavam entrando pela forma tradicional e eles já caíam para o aplicativo estratégico para a eleição. Tá? Então, foi uma estratégia de APIficar conteúdos. Aqui eu vou falar de um outro caso interessante, é o caso da Disney com Star Wars. A primeira transmissão da nova trilogia de Star Wars, ela teve uma validação dos cinemas. Essa validação ela foi autenticada. O cinema e a exibição foram autenticados versus a Disney. Então isso foi um trabalho que eles fizeram para contabilizar e para evitar pirataria. Tá? Então, cada vez que um cinema passava o Star Wars, isso era validado e aprovado via API. Aqui é um outro caso também da Disney. Tá? Aqui é relacionado às pulseiras no parque. Então, as pulseiras é uma estratégia de IoT. Essa estratégia ela é calcada em cima de APIs também. Então, toda a interação que, caso alguém já tenha utilizado dessas pulseiras na Disney, a pessoa consumiu APIs. Tá? Toda a parte de autenticação, aprovação de pagamentos e tudo passa por gateways de API. Mais um caso aqui é um caso da GM. Então, o caso da GM, os dados dos carros eles também foram APIficados. E aí, dados estatísticos ficavam disponíveis para aplicativo oficial e para quem quisesse desenvolver algum aplicativo. Tá? Quem queria desenvolver algum aplicativo, inclusive isso aqui é a tela do portal do desenvolvedor da GM. Tá? Então, é uma tela onde tem fóruns de discussão, tem as APIs disponíveis e toda a informação para quem queira criar um aplicativo para a GM. Tá? Aqui é um outro caso, é o caso da Rogers. A Rogers ela é uma empresa de comunicação, né, de TV e de mídia. NHL, que é a liga de hóquei. Tá? E existe aqui uma API B2B entre os dois. Então, o que acontece? A TV ela tem exclusividade para as transmissões e todos os recursos da NHL de mídia dele usa APIs B2Bs para fazer essa exibição. Tá? Aqui um outro caso bem interessante também, é o caso da Time Warner Cable. Tá? Como que funciona esse caso? Esse caso, eles possuíam muito conteúdo, mas não conseguiam chegar nos aparelhos. Eles não conseguiam chegar nos videogames, não conseguiam chegar nas TVs de diversas marcas. Então, eles criaram um ecossistema para os desenvolvedores, baseado também em portais de APIs. Então, eles colocaram portais de APIs expondo as APIs de conteúdo. E eles colocaram também um gateway de API para ser o front versus quem queria consumir isso. E aí, desenvolvedores
dos mais diversos que criaram aplicativos. Então, um exemplo é a própria Microsoft criou um aplicativo para o Xbox. Esse aplicativo ele autentica contra um gateway de API, valida e aí ele faz a transmissão da mídia da Time Warner. O desenvolvedor da Microsoft olhava o portal de API para obter as informações, documentações para poder desenvolver isso. Então, o que eles ganharam aqui? Ganharam escala. Eles ganharam escala porque, ao mesmo tempo que a LG estava desenvolvendo o aplicativo dela, a Microsoft estava desenvolvendo o aplicativo dela, um desenvolvedor independente estava entrando no portal e criando algo e colocando na comunidade e por aí vai. Então, eles potencializaram, eles maximizaram essa criação de aplicativos. Aqui um outro caso também bem interessante de APIificação da informação, né? Governo na palma da mão, depois vocês podem procurar no Google para ver alguns vídeos. Isso é uma iniciativa que já existe aqui no Brasil, depois eu mostro um exemplo aqui. Qual que é a ideia? Você tem também várias secretarias, departamentos no governo, situações diversas de informação, legadas, extremamente legadas, complexas, e como que você entrega isso para o cidadão? Então, para entregar isso para o cidadão, foi feito também um trabalho de começar a gerar APIs, e aí seriam APIs, primeiro à frente dos dados, para começar a APIificar o Detran, APIificar o SUS e por aí vai. Depois, isso foi consolidado em outras APIs que foram consolidando a informação para entregar isso para um aplicativo. Então, aí vira um aplicativo unificado do governo que ele consegue fazer uma matrícula numa escola, ele consegue marcar uma consulta, chegando em sistemas extremamente legados. Tá? Isso, por exemplo, na Amazônia, tinham tribos indígenas que elas tinham que fazer a matrícula indo de barco até o local, só que eles têm celular, eles têm internet, eles têm tudo. E aí o governo do Amazonas, a primeira coisa que eles entregaram foi matrícula escolar para os índios. Tá? Aqui o exemplo que eu comentei, que seria do governo do Piauí. Então tem esse, entre outros, no Brasil já. Tá? Então eu peguei só alguns prints aqui para vocês conhecerem. Não tem como não falar de banco digital quando a gente está falando de uma estratégia de API. Tá? Então, aqui embaixo são alguns dos principais bancos que possuem iniciativas de digital. Eu e outros colegas trabalhamos em vários projetos desses bancos. Tá? E, assim, isso não tem volta. Tá? Eu até coloquei um outro exemplo, que é o O2. Esse O2, por exemplo, é um banco que ele foi criado por uma telco da Alemanha. Tá? Então, a telco resolveu virar um banco e ela rapidamente criou uma infra de digital para se tornar um banco com parcerias, usando Open APIs, etc. Né? Mas, assim, hoje não tem mais volta. Você pega... agora começou uma onda de bancos white label. Então, você vai ter o Banco do Corinthians com o BMG, aí vai ter o Banco do Cruzeiro, Banco do Atlético e por aí vai. Né? Então, todos os times, por exemplo, eles estão criando bancos white label, e aí são projetos extremamente rápidos, e eles têm que ser rápidos, então o cliente tem que estar preparado para fazer uma manobra rápida das suas APIs para entregar esses bancos, e aí são bancos que objetivam pegar a massa de torcedores dos times, por exemplo. E aí, como que a gente começa a tangibilizar isso? Como que eu vou gerar inovação com APIs? Como que esse pessoal criou e como que eles criaram inovação em cima delas, tá? Então tem duas etapas aqui. Tem uma etapa que a gente fala de experimentação das APIs e tem uma etapa depois de produção dessas APIs, tá? Então, falando um pouco da parte de experimentação, qual que é a abordagem sugerida aqui? Você criar um portal do desenvolvedor, que seria você entregar uma interface para quem vai acessar e criar ali novos produtos. Pode ser startup, pode ser departamentos, pode ser fintechs, não importa. Esse portal ele tem que ter o catálogo das APIs,
ele tem que ter informações de discussão, documentação, uma série de coisas, para que o desenvolvedor consiga ser o máximo autônomo possível. Eu tenho que virtualizar o ambiente. Então, virtualizar um ambiente, o que ocorre? Para eu acelerar a criação de inovação, eu não posso ficar dependente de estratégias legadas, de sistemas disponíveis, como um mainframe, um SAP e outros tipos de tecnologia. Então, eu consigo simular esse ambiente, né, com tecnologias específicas de virtualização. Depois disso, não basta só virtualizar, eu preciso de informação. Então, para informação, eu trabalho com o que chama dados sintéticos, então eu gero dados para esses times de desenvolvimento, fintechs e startups, e aí eu gero massas. A ideia é entregar também um catálogo para eles, e esse catálogo, ele poder gerar, por exemplo, 1000 correntistas que tenham até 20 anos de idade, que esteja no cheque especial, por exemplo. Isso, e aí, o que seria dados sintéticos também? Eu estou gerando dados não a partir de informações reais, então isso também fica aderente à legislação de proteção de dados. Tá? Dado isso, eu tenho ali o que seria um papel mais de uma pessoa, que a gente chama de API Coach, que é quem vai apoiar as fintechs, departamentos e startups na criação dos aplicativos baseados nas APIs. Essa pessoa vai olhar o fórum de discussão, vai ver perguntas, vai tirar a dúvida dessas perguntas e vai acelerar esse processo. Depois da parte de experimentação, a gente entra em produção. O que muda aqui para produção? A gente continua tendo ali o portal do desenvolvedor com outro viés, um viés mais ciclo de vida da API, se ela está sendo consumida, dados estatísticos, que parceiro que está consumindo, que departamento ele está consumindo essa API. Eu tenho ali, né, o catálogo junto com o portal, logicamente, e aí eu entro com segurança. A gente vai falar alguns pontos de segurança. Eu entro com também o controle do risco do acesso, que é uma parte mais de comportamento e riscos de fraude em cima disso. Tá? E aí eu tenho o papel do API Owner. Tá? O API Owner aqui seria como se fosse um gerente de produto, é o dono da API mesmo, e ele tem que cuidar da vida dessa API. Faz sentido ter essa API, ela está em uso, ela deveria melhorar e por aí vai. E aí a gente pergunta, ok, depois quais são os desafios do dia a dia? Eu tenho algumas preocupações aqui no dia a dia. O trabalho tem que ser centrado no cliente, tem que ser o máximo possível baseado em Open APIs, então quanto mais APIficado, mais fácil de ser interconectado. Ele tem que ter previsões de engajamento social, ser mais fácil você engajar usuários que tenham contas em redes sociais e por aí vai. Tem que ser algo mais simples de captar esse cliente. Digital em tudo e a segurança com baixa fricção. Então, a segurança com baixa fricção é qual é o melhor método de segurança que eu aplico para uma pessoa, de uma forma que eu não incomode essa pessoa e que eu incomode quem está errado, incomode um fraudador, né, ou um outro usuário malicioso. E aí como fica a segurança? Começa aqui alguns aspectos a se preocupar com a segurança. Primeiro, o onboard. O onboard é um aspecto muito importante. Eu participei de um congresso essa semana voltado à identidade, acessos, onboards de usuários. E esse tema, ele correspondeu mais ou menos a 30% a 40% dos seminários que tiveram. E onboard, o que ocorre? Tem muito problema de fraude em relação ao onboard de usuários. Muito problema de fraudes de documento, fraudes de endereço, fraudes de e-mail e por aí vai. Existe muito trabalho hoje em cima de processos, mas isso ficou claro que não é suficiente. Então, o que o pessoal está trabalhando muito? Trabalhando muito com birôs de dados para aprovação desses cadastros. Então, eu tenho empresas que já validaram e-mails, ligação de e-mails com CPF, por exemplo,
e-mails com número de celular. Então, eu tenho empresas que estão provendo isso, eles acabam provendo também por meio de APIs, para que você, no seu processo de cadastro do seu cliente, você pegue essa informação e tenha um validador externo. Então, isso, assim, para mim ficou claro essa semana que não tem como resolver isso em casa. Não tem como resolver isso com tecnologia só ou com processos. Realmente, essa base de dados é muito importante. Em relação à autenticação e autorização, né, eu notei que já tiveram algumas palestras, inclusive com um pouco mais de detalhe ali de protocolos. Autenticação e autorização é parte fundamental num processo de segurança digital. A gente está falando aqui de repositório de usuários, repositórios fortes. A gente está falando aqui de usar os protocolos de autenticação e os permissionamentos corretos em APIs, em microserviços também. Tá? Logon social, basicamente seria, numa estratégia de APIs e de digitals mobile, ele automaticamente faz parte. Então, a gente tem as categorias de APIs B2B e tem as categorias de APIs que vão atender provavelmente um público mobile ou alguma outra característica. É esperado pelos usuários que o logon social faça parte desse processo. Como eu falei ali do onboard, o logon social ele ajuda no onboard, mas você tem que ter alguém para validar se o meu e-mail ligado ao Facebook, por exemplo, se ele não é um e-mail de um fraudador. Tá? Geolocalização também é muito importante nesse processo. Geolocalização com o objetivo também de fazer parte do cadastro, primeiramente parte do cadastro do cliente. Existem algumas abordagens que eu valido o endereço do cliente versus geolocalização. Então ele me diz que ele mora em um endereço e aí por leitura eu acabo sabendo que ele realmente mora naquele endereço, que está próximo daquele endereço. Então eu faço uma validação partindo de mim e não partindo dele, enviando um documento, tá? E geolocalização no decorrer do dia a dia, ele também é muito importante quando a gente vai começar a trabalhar comportamento, behavior de usuário. Então, um usuário ele sempre acessa a partir de São Paulo, ele sempre acessa por um determinado aparelho, também vai entrar um pouco aí da parte de device DNA, a gente vai falar um pouquinho. Mas geolocalização ele faz parte do entendimento do comportamento desse usuário e faz parte da segurança das APIs. Você simplesmente liberar uma API sem ter uma certa análise de comportamento, você cairá logo em casos de fraude. Tá? Eu vou falar um pouco mais de behavior à frente. Então aqui, falando um pouco mais de comportamento e behavior, o que acontece? A gente falou de geolocalização, a gente também tem que coletar outras coisas, por exemplo, a velocidade de acesso, acessos simultâneos, o device, então aprender que um cliente seu, que um funcionário seu, ele acessa aquela API a partir de sempre o mesmo device, qual é o desvio de comportamento? Esse desvio de comportamento normalmente é tratado com uma nota de risco também, então, eu só mudei a geolocalização, então talvez não seja um problema. Eu mudei a geolocalização e mudei o aparelho. Isso potencialmente é um problema. Então, fazer todo o tratamento em cima disso é algo muito importante também. Autenticação forte. Tá? E aí, qual que é o casamento da autenticação forte com a análise do comportamento? Dado o risco, dado tudo que eu entendi sobre aquela pessoa, eu posso desafiar ela mais. E isso aqui é muito importante em relação à fricção do usuário versus os processos de segurança. Então, vou pedir autenticação forte para quem? Vou pedir autenticação forte de forma automática também, é uma outra abordagem. Eu posso fazer uma validação de autenticação forte, de token e tal, sem incomodar o usuário, ou eu posso, dado o risco, dado a análise de comportamento, eu posso provocar o usuário e pedir algo mais. Aí eu posso pedir um token, eu posso mandar um SMS, posso mandar um WhatsApp, um e-mail. Tá? E isso entra a autenticação forte aqui na estratégia.
Em relação a chatbots, também é muito importante, porque praticamente toda aplicação mobile ela vai ter uma interação com o seu back-office e com o seu legado. Então, chatbots tem duas abordagens aqui de segurança. Uma, primeiro, é o quão seguro está a partida desde a conversa até dentro da sua empresa. Então, a questão de canais de comunicação, segurança desse chat, né, que está acontecendo. A outra abordagem é como fica a lei de proteção de dados em relação ao que o seu cliente está perguntando. Então, o seu cliente perguntou sobre um saldo, quer saber sobre empréstimos, você terceiriza esse chatbot com uma outra empresa, como que você consegue controlar o que essa empresa está vendo de informação do seu cliente? Então, tem um aspecto em relação a contratos, você tem que ter um bom contrato com a empresa de chatbot, mas você deve aqui se preocupar nessas APIs que interagem com o chatbot, orquestrar isso e entregar para a empresa que tem inteligência artificial só o que interessa. Só a pergunta, por exemplo, e aí você buscar no legado a informação e entregar essa informação para o seu cliente. Tá? Aqui um pouco de dados em si, o armazenamento dos dados, toda a estratégia de API e que acaba envolvendo também mobile, ele tem que ter uma preocupação em relação a como você guarda as informações localmente, guardar o mínimo possível localmente também, e como guardar bem essas informações na nuvem. Um exemplo é documento. Como que você vai guardar um documento que o seu cliente tirou foto e enviou para você? Então você tem que, desde o começo, encriptar o documento, guardar esse documento só se precisar dele, enviar ele de forma segura e armazenar ele de forma segura. Tá? Casado principalmente com esse ponto dos documentos, tem uma questão aqui de malware. Tá? E o que acontece? Uma vez que você está fechando todas as barreiras, né, para alguém que vai atacar, né, a empresa, né, que vai afetar a segurança, você deve se preocupar com o que ele está enviando, que documento que ele está enviando e analisar esse documento. Porque um documento de endereço, por exemplo, ele pode conter um malware. E esse documento ele entra numa empresa, ele pode cair para uma mesa analisar esse documento, pode cair para outros sistemas abrirem um documento e processarem ele. Então ali pode ser uma cadeia ali de ataque. Então uma preocupação é a análise desse documento. Tá? Aqui é um outro caso interessante, é o caso do Pokémon GO. Tá? Olhando o aplicativo foi uma moda relativamente rápida. Olhando aqui do lado, né, temos dois mapas. Tá? Quase ninguém sabe, esses dois mapas foram construídos com vulnerabilidade de segurança. Tá? Esses mapas eles foram construídos a partir de uma possibilidade de uma consulta indevida na base do jogo. Tá? E aí o que acontece? Esse tipo de consulta é algo que poderia ser feito com a sua empresa. Do mesmo jeito, é uma falha que alguém poderia obter dados do seu cliente, um cadastro do seu cliente. Aqui foi obtido a geolocalização dos Pokémons. Tá? E aí, o que seria isso? Aqui é um exemplo da quantidade de ataques que uma API pode ter. E aquela do Pokémon GO, ela seria essa aqui, X-Query Injection, por exemplo. Tá? Então isso aqui é vamos dizer que a maior parte dos possíveis ataques, tirando questões de autenticação, né, que eu falei no começo de comportamento, aqui seriam vulnerabilidades mesmo na API. Tá? Eu vou deixar um pouco para o pessoal tirar fotos. Legal? Então, como eu comentei, né, aqui o X-Query Injection. Né? Vou até voltar aqui. Ele é exatamente isso. Com o X-Query Injection era obtido simplesmente dados de geolocalização, porque isso servia para o jogo poder saber que tinha um Pokémon perto de você, só que eles conseguiam varrer todos os dados, e varrendo todos os dados desenhavam os mapas. Tá? Poderia ser, como eu falei, saldo do cliente, login de usuário,
Poderia ser qualquer coisa desse tipo. Tá?